Olá, alunos do 7º ano A e B, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Esta será a nossa aula de número 37. Iremos revisar os conteúdos que estamos estudando durante esse bimestre: sujeito e predicado, tipos de sujeito e tipos de predicado. Vamos iniciar com o sujeito. O que é o sujeito? É o elemento, o assunto a respeito do qual damos alguma informação. Observem a frase, ó. Ele está muito gordo. Quem está muito gordo? Ele. Então, ele é o sujeito. E está fornecendo alguma informação sobre o sujeito. Diz que ele está muito gordo. Então, está dando uma informação sobre o sujeito. Porque o sujeito é a informação, sobre o sujeito é o elemento ou assunto a respeito do qual damos alguma informação. Então, temos aí o sujeito e o predicado. O predicado está dando uma informação sobre o sujeito, que é ele. O predicado é o termo que expressa aquilo que se afirma a respeito do sujeito. Ó. Jardineiros diplomados regam flores. Então, temos aqui jardineiros e diplomados é o sujeito. O que é que eles fazem? Eles regam as flores. Então, o predicado está afirmando alguma coisa sobre o sujeito. Está dizendo, expressando que eles regam as flores. A luz da tua poesia é triste. Temos aqui o predicado é triste. Temos aqui a luz da poesia, que é o sujeito. E o predicado ele está fornecendo uma informação sobre o sujeito. Está dizendo que a luz da tua poesia é triste. Então, observem aí e lembrem que para descobrir o sujeito basta perguntar o que ou quem, ó. Quem regam as flores? Jardineiros diplomados. Aí, se você descobrir o sujeito, você vai descobrir o predicado. Quem é triste? A luz da tua poesia. Descobriu o sujeito, o que sobrou é o predicado. Temos aqui os tipos de sujeito, que é o simples, o composto, o indeterminado, o desinencial ou oculto, a oração sem sujeito ou inexistente. Aparece esses dois assim porque ora vai aparecer com o nome desinencial, ora vai aparecer oculto, mas significando a mesma coisa. Ora vai aparecer oração sem sujeito, ora vai aparecer sujeito inexistente. Temos aqui os tipos de predicado: verbal, nominal e verbo nominal, que estudamos também na aula anterior. Vamos primeiro para o sujeito simples. O sujeito simples possui apenas um núcleo e este vem exposto. Observem. Deus é perfeito. Temos aí o sujeito, que é Deus. Eu pergunto, quem é perfeito? Quem é perfeito é Deus. Então, eu descobri quem é o sujeito. O que sobrou é o predicado. E observem, agora vamos descobrir o núcleo. O que é o núcleo? Ó? O núcleo é a palavra mais importante que você vai encontrar no sujeito aqui, ou no predicado, mas como estamos estudando o sujeito, vamos se referir ao núcleo do sujeito. Temos aqui, Deus é perfeito, então Deus é o núcleo. E quantos núcleos apareceu aí? Só um, que é Deus. Então, é sujeito simples. Ó. A cegueira lhe torturava. Quem lhe torturava? A cegueira. Então, a cegueira é o sujeito. Mas dentro do sujeito tem um núcleo. O que é o núcleo? É a palavra mais importante. Então, é aqui, cegueira. E o que sobrou é o predicado. Ó, lhe torturava os últimos dias de vida. O núcleo, só relembrando, o núcleo ele pode ser um pronome, ele pode ser um substantivo, pode ser uma palavra substantivada. Ó. Temos aqui Deus, que é um substantivo, e temos cegueira, que também é um substantivo. Sujeito composto possui 2 ou mais núcleos, que também vem expresso na oração, ou seja, ele vai aparecer na frase. As vacas brancas e os touros pretos pastavam. Quem pastavam? As vacas brancas e os touros pretos. Então, logo aqui é o sujeito. E o que sobrou é o predicado. Observem que o predicado é bem pequeno, né? Então, vamos analisar. Descobrimos quem é o sujeito. Agora, vamos procurar dentro do sujeito qual é
o núcleo, ou seja, as palavras mais importantes. Então, temos aqui vacas, que é um substantivo, e é o núcleo. Temos aqui touros, que é um substantivo, e é um núcleo. Então, eu descobri os núcleos e encontrei dois núcleos. Se eu encontrei dois núcleos, logo vai ser um substantivo composto. Lembrando que núcleo pode ser uma palavra substantivada, pode ser um substantivo, pode ser um pronome. Vamos para a próxima. A cegueira e a pobreza lhe torturavam nos últimos dias de vida. Quem lhe torturavam nos últimos dias de vida? A cegueira e a pobreza. Logo eu descobri quem é o sujeito. Aí agora eu vou procurar dentro do sujeito o núcleo, ou seja, as palavras mais importantes, que vai ser cegueira e pobreza. Temos aqui dois núcleos, cegueira é substantivo, pobreza também é substantivo. Então, temos dois núcleos, logo vai ser um sujeito composto. Temos aqui, ó, fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Quem são agravantes das doenças daquele povo? A fome e a desidratação. O sujeito é tudo isso, incluindo aqui, ó, incluindo até aqui a conjunção i. E dentro do sujeito, agora nós vamos descobrir quem são os núcleos. Quem são os núcleos? É fome e desidratação, que são dois substantivos. Então, logo, temos dois núcleos. Então, temos um sujeito composto. Temos aqui o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado não está na frase, nem expresso e nem oculto. Temos aqui, ó, telefonaram para você. Quem telefonaram para você? Então, através desse verbo aqui, ó, flexionado, ó, ele está flexionado na terceira pessoa do plural. Então, logo vai combinar com o pronome eles. Eles telefonaram para você. Então, logo nós teremos um sujeito indeterminado. Você tem que olhar a flexão do verbo, ver em qual pessoa ele está em qual pessoa, se ele está na primeira, na segunda ou na terceira pessoa. A conjugação do singular ou do plural. Aí você vai descobrir. Temos aqui o sujeito oculto. Ocorre quando o sujeito não aparece na oração, mas podemos facilmente reconhecê-lo. Temos aí a primeira frase. Fiz minhas tarefas. Temos aqui o verbo fiz. Aí você observa. Qual pronome vai combinar com esse verbo aí, fiz? Então, vai ser o eu. Então, logo, o eu vai ser o sujeito. Eu fiz minhas tarefas. Então, deu certo o eu. Então, logo vai ser um sujeito oculto. Ele não está aí, mas facilmente eu posso reconhecê-lo. Viajou ontem à noite. Quem? Ele viajou, ó. Temos aqui, observem o verbo viajou. Se fosse viajaram, ia ser eles. Aí ia ser indeterminado, mas não é viajaram, é viajou. Então, é ele. E se é ele ou ela, vai ser um sujeito oculto. Não está expresso na frase, mas eu posso reconhecê-lo através da oração, do verbo flexionado. Dormiste até tarde. Dormiste. Quem dormiste? Aí, quando você está conjugando lá o verbo, ó, vocês veem essa terminação. Então, vai combinar com qual pessoa? Vai combinar com o tu. Então, logo é um sujeito oculto. Não está expresso, mas eu posso reconhecê-lo através da oração, através dos verbos flexionados. A oração sem sujeito. Temos aqui, ó, anoiteceu rapidamente. Então, eu posso perguntar quem anoiteceu rapidamente? Vai aparecer alguma coisa que vai dar certo? Algum sujeito que vai dar certo? Não dá. Então, se os verbos eles indicarem fenômeno da natureza dentro da frase, ele vai ser uma oração sem sujeito, ó. Anoiteceu rapidamente, está indicando
é um fenômeno da natureza. Nevou muito na Inglaterra, está indicando fenômeno da natureza. Agora aqui, choveram reclamações contra aquela empresa. Está indicando um fenômeno da natureza? Tá não. Não está chovendo, literalmente, caindo os pingos de água. Aqui tem um sujeito, o sujeito é reclamações. Para o verbo indicar, para ser uma oração sem sujeito, o verbo tem que indicar um fenômeno da natureza. Ó, anoiteceu rapidamente, significa que escureceu. Nevou, que está caindo aqueles bloquinhos de neve. Mas aqui choveram reclamações, não tá indicando fenômeno da natureza, não. Por isso que nessa situação aqui, ele não é oração sem sujeito. Ele é oração sem sujeito nesses dois exemplos aqui. Temos aqui uma frase, ó. Nesse momento, começaram a feri-los nas mãos, a pau. Nessa frase, o sujeito do verbo é. Aí você vai lá, ó, bem aqui no começo da frase. Começaram. Quem começaram? Combina com o quê? Combina com eles. E se combina com eles, vai ser um sujeito indeterminado. Agora vamos revisar um pouco sobre o gênero textual reportagem, que vocês estão estudando no livro de língua portuguesa de vocês. A reportagem é um gênero textual jornalístico de caráter dissertativo e expositivo. A reportagem ela tem por objetivo informar e levar os fatos ao leitor de uma maneira clara, com linguagem direta. Então, a reportagem ela precisa ser de uma maneira que qualquer pessoa que leia, ela consiga entender, mesmo que seja aquela pessoa que tem pouca leitura, ou seja, que sabe ler pouco. A reportagem ela tem que ser de forma clara para que pessoas com pouca leitura consigam entender a reportagem. E uma reportagem ela é o resultado de uma atividade jornalística que consiste em fazer uma cobertura de fatos, pesquisar e selecionar dados e tratar informação para o leitor compreender e formar sua opinião sobre um tema da atualidade. Para se fazer uma reportagem, a pessoa tem que analisar bem aquilo que ele vai abordar na sua reportagem, para que quando ele for falar, noticiar, seja por meio de uma rede social, seja por meio de uma televisão, de um jornal escrito ou falado, as pessoas possam compreender e formar uma opinião a respeito daquilo que está sendo abordado, daquilo que está sendo transmitido. Temos aqui o Para a Casa de Vocês, que é a página 56, que vai ser uma interpretação de uma reportagem, dando continuidade àquela atividade que a gente fez na aula anterior. E na página 57, vocês irão fazer apenas a questão 8, tá? Tchau e até a próxima aula.